Olá a todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo da lição de número 2 do terceiro trimestre. O tema de hoje é o mordomo fiel. Texto para memorizar está em Salmos 119, versículo 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Pensamento central. Tudo que possuímos, nossas faculdades mentais e físicas, todas as bênçãos da vida presente e futura, nos são entregues, carimbadas com a cruz do Calvário. Primeiro tópico, contentamento. Pergunta A. O que os mordomos cristãos entendem quanto aos seus bens terrenos? Em Jó, no capítulo 1, no versículo 21, nos ajuda a entender melhor. Vamos ver? Acompanhe. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós devemos entender que nos saímos do ventre da mãe, como disse Jó, né? E tudo que nós adquirimos ao longo da vida é o Senhor que permite, o Senhor que nos dá, né? Essas posses terrenas que nós dizemos que são nossas, mas na verdade são do Senhor, né? E quando voltamos ao pó da terra, nós voltamos vazios, sem as nossas posses. Muitas vezes as posses ficam para segundos, para terceiros, para filhos, e muitas vezes esses gastam de uma maneira inadequada, né? Então, o que nós temos vem de Deus, e temos que nos contentar com tudo que Deus nos dá em vida, porque a nossa verdadeira posse está no céu. Essa sim nós devemos conservar. Porque em Mateus diz: aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Nosso coração deve estar nas coisas do céu, nas coisas do alto. Vamos ver o pensamento inspirado que ainda nos ajuda. Acompanhem. Tudo pertence a Deus. Os humanos podem ignorar as reivindicações divinas, enquanto Ele generosamente concede bênçãos aos homens. Eles até podem usar as dádivas divinas para satisfação egoísta, o que acontece com a maioria, né? Usam as bênçãos que Deus deu, as dádivas divinas, para suas satisfações egoístas. E Deus muito se desagrada disso. Mas serão chamados a prestar contas da própria mordomia. O mordomo se identifica com o seu senhor, aceita as responsabilidades da função de administrador e deve agir no lugar do chefe, atuando como seu gerente faria se estivesse presidindo. Os interesses do dono se tornam os dele. Então, os interesses de Cristo devem ser os nossos interesses também, daquele que é o mordomo fiel. A posição de um mordomo é de dignidade porque o proprietário confia nele. Deus confia em mim e Deus confia em você para administrar os bens que Ele nos proporcionou já nesta terra. Se de alguma forma o administrador age de modo egoísta e obtém vantagens pessoais ao negociar os bens do seu senhor, ele trai a confiança nele depositada. Agora fica uma pergunta para mim, uma pergunta para você. Estamos nós tratando, negociando os bens que Deus tem nos dado de uma maneira adequada, né? Ou estamos traindo a confiança que Cristo, Deus, tem nos dado através dos bens, das oportunidades que surgem em nossas vidas? Qual das duas situações nós nos estamos nos encaixando? Aí cada um responda para si mesmo.
Este é um assunto sério, muito sério, ponto de salvação. Vamos à pergunta B. Por que os mordomos cristãos devem se contentar com os bens terrenos que possuem, mesmo sendo poucos? Vamos ver o que diz em Salmos 37, lá no versículo 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Como diz um ditado popular muito conhecido por todos, o pouco com Deus é muito. Fica bem claro o texto. Em Provérbios capítulo 15, versículo 16, também diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E lá por último, em 1 Timóteo 6,8 diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Deus proveu a você o sustento, o alimento? Deus proveu roupa para cobrir o seu corpo? Segundo o que diz em 1 Timóteo 6,8, então estejamos contentes. Vamos ver o pensamento inspirado que diz: pensemos em Jesus, o Criador de todos os mundos, e no modo em que veio à Terra. Como um homem pobre. Cristo nasceu pobre. Ele nasceu numa manjedoura emprestada, num local emprestado. Ele recebeu presentes, para que pudesse ter o seu sustento nos primeiros anos. Então era tudo emprestado, para nos dar o exemplo. Ele veio numa situação humilde. E estejamos também contentes, cada um com a sua situação. Continuando. Veio à terra como homem pobre. Não tinha onde reclinar a cabeça. Por isso, a pobreza não é uma vergonha. O pecado, sim, é uma vergonha. Que nós possamos refletir sobre este assunto. O pecado é uma vergonha, a pobreza não. Porque o nosso tesouro, ele não está nessa terra. Ele está no céu. Coisas que o olho não viu, que não subiu ao entendimento, ao coração do homem, é o que está reservado para aquele que for fiel, para aquele que abandonar o pecado voluntário, o pecado acariciado. Que possamos refletir nesta lição, nos contentarmos com o que Deus nos tem dado e sermos fiéis no pouco ou no muito, que possamos devolver a Deus o que é de Deus e agirmos com fidelidade, para que logo mais possamos tomar posse das nossas verdadeiras riquezas que Deus tem preparado para mim e para você também. Bons estudos da lição. Amém.